pessoal, então hoje a gente dando prosseguimento nosso conteúdo, né, o nosso cronograma, vocês provavelmente devem ter visto lá, né, o cronograma de vocês atualizado, direitinho, está lá disponível no portal, né? E o nosso tema de hoje é iniciar a falar dos eumintos, né? Iniciando pelo filo nematoda, que é onde a gente tem os vermes cilíndricos, né? E em especial hoje a gente vai falar sobre Ancylostoma, Toxocara e Ascaris, que são 3 gêneros de importância médica e veterinária. Tá? Então, os 3 eles têm essa característica de serem importantes não só para animais, mas também muito importantes para seres humanos. Quando a gente fala em eumintos, né, essa tabela está meio pequena aí, mas vocês têm essa tabela lá no livro do Neves, que eu disponibilizei para vocês online, vocês conseguem acessar na biblioteca também, né? Então, basicamente, nós temos, dentro dos eumintos, 2 principais grupos de importância, que são o Filoplateumintes e o filo nematoda, né? Antigamente, esse filo era chamado de filo Nemateumintes, só que após uma reclassificação, a classe que era chamada de nematoda passou a dar origem, né, passou a dar nome ao filo nematoda. Tá? Os plateumintos são aqueles vermes achatados que a gente vai ver nas próximas aulas, se eu não me engano, daqui a 3 aulas. E aí nós temos lá, por exemplo, né, as tênias, esquistossoma, esse tipo de bicho, né? E na classe, no filonematoda, né, nós temos todos os vermes cilíndricos, né, que todo mundo conhece popularmente como as lombrigas, tá? Todos eles estão aqui dentro do filonematoda. Depois vocês têm isso daí lá, né, e essa tabela, também disponibilizei já esse material para vocês lá no portal, então dá para vocês acessarem por lá também. E aqui tem as principais espécies de nematódios, né, que são parasitos de seres humanos, né? Opa, aqui acabou selecionando só um pedaço, né? Mas todos esses são importantes para seres humanos e boa parte deles também é importante para animais, tá? A gente tem também o filo acantocéfala, que é um filo que causa muito menos problema, a gente nem vai falar sobre ele aqui, tá? Tem pouquíssimos representantes, e os mais importantes, então, que a gente começa falando hoje, são da família Ascarididae, né? E aí a gente tem Ascaris e Toxocara. Toxocara, na verdade, passou por uma reclassificação e está classificada agora como família Toxocaridae, né? E vamos falar também da família Ancylostomatidae. Aqui dentro a gente tem Ancylostoma e Necator, são 2 parasitos de seres humanos, e Ancylostoma também parasito de animais. Tá? Qual que é a característica de um nematóide? Pessoal, qualquer coisa vocês me param aí, que senão eu vou falando desembestado aqui e aí não paro não. Então, olha só, qual que é a característica, né, desses parasitos que pertencem ao filo nematoda, né, antigamente conhecida como classe nematoda? Esses parasitos, eles apresentam corpo cilíndrico, né, então são vermes arredondados, que a gente chama, e apresentam sistema digestivo completo. Então, existe uma abertura bucal, né, uma cavidade bucal por onde o parasito se alimenta, e o que ele não aproveita é eliminado através do ânus, sendo que esse alimento passa por esôfago, passa por intestino até sair lá no ânus. Tá? Esses parasitos, eles também apresentam dimorfismo sexual, então nós temos a presença de fêmeas e de machos, sendo que machos apresentam estruturas como, por exemplo, a bolsa copuladora, né, ou asas caudais, que são importantes no processo de fixação na fêmea, né? E consequentemente, isso ajuda durante a cópula, né? As fêmeas, em contrapartida, elas são maiores do que o macho na maioria das vezes, né? Chegando a medir mais do que o dobro do tamanho dos machos, em alguns casos, tá? E a reprodução deles é uma reprodução sexuada, então machos produzem espermatozoides, fecundam as fêmeas através das aberturas genitais, né? No caso, as fêmeas têm uma vulva e o macho ele acaba copulando através da cloaca, que é localizado na porção caudal do parasito, tá? E isso
isso é importante porque as fêmeas, elas apresentam útero com grande quantidade de ovos, né, que produzem grande quantidade de ovos, e esses ovos também são ovipostos através da vulva. Tá? Além disso, uma questão morfológica importante é que esses parasitos, né, do filo nematoda, eles têm uma estrutura que é chamada de cutícula. Tá? A cutícula, ela é o mesmo nomezinho, né, da cutícula lá da unha das meninas aí. Então, a cutícula, ela é uma estrutura, né, uma espécie de uma membrana que recobre o corpo do parasito e garante proteção tanto contra fatores externos quanto contra fatores relacionados à imunidade, por exemplo, do hospedeiro. Né? E nessa cutícula, a gente pode observar a presença de algumas estruturas. Né? Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma foto de um parasito do gênero Toxocara que apresenta a presença de asas cervicais, né? Ou seja, são projeções laterais da cutícula que são localizados nessa região anterior do parasito. Tá? Então, existem algumas estruturas que são originadas dessa cutícula e que garantem algumas funções como motilidade ou facilitam a cópula, mas em outros casos essa cutícula também está relacionada facilita, né, para a gente identificar dos diferentes parasitos que existem. Tá? Com relação ainda à morfologia desses parasitos, né, o gênero, o filo nematoda, ele é bastante diversificado, né? Nós temos aí desde parasitos bem arredondados, como é o caso de Tetrâmeres, que é um parasito de galinha, né? Até parasitos que têm uma porção mais fina, uma porção mais grossa, como é o caso de criconemoides, como é o caso de trichinella, como é o caso de tricúris, tá? Então essa questão morfológica ela varia muito, mas o que eles têm em comum, ou pelo menos a maioria deles tem em comum, é justamente terem o corpo cilíndrico, tá? Com algumas pequenas exceções, obviamente, mas a grande maioria deles possui esse corpo cilíndrico, tá? Os ovos desses parasitos são eliminados normalmente em estágio de mórula, tá? Início do processo de desenvolvimento. No entanto, em alguns casos, a gente já pode observar nas fezes ovos, por exemplo, com a presença de embriões ou já a larva já próximo de eclodir. Então, esses ovos também têm características bastante diversificadas, né? Enquanto, por exemplo, a gente tem os ascarídeos com ovos bem redondos, com casca espessa, nós temos os ancilostomatídeos e os tricostrongilídeos, que apresentam, por exemplo, uma casca lisa e bastante fina nesses ovos. Tá? Então, a característica do ovo ela também é importante, porque quando a gente pensa num exame parasitológico de fezes, né, boa parte das vezes a gente vai buscar por ovos e não por larvas, né, com algumas exceções, obviamente. Tá? Mas tá, qual que é o ciclo biológico típico desses parasitos? É muito, muito, muito mais fácil do que o ciclo dos protozoários que a gente vem vendo, né? Com exceção, né, de Giardia e Entameba, que só tinham 2 tipos de fases de vida, né? São os 2 mais simples que a gente viu, mas os protozoários, de maneira geral, geralmente tendem a ter um ciclo um pouco mais complexo, né? Com relação a diferenças de formas de vida. Aqui, basicamente, para todos os nematódios, a fêmea bota ovos, né, faz postura, e a partir desses ovos, isso tem uma variação, tá? Mas pode ser que eclodam as larvas L1 no ambiente, ou essa larva L1 fica dentro do ovo e vai se desenvolvendo até dar origem às larvas infectantes, tá? Então isso pode variar um pouco. Mas, de maneira geral, apresenta 5 fases de estágio larval, né? Então L1, L2, L3, L4 e L5, né? Então, são diferentes estágios. Professor, o que muda? Basicamente, o tamanho, né? Elas vão... Lembram lá que os carrapatos, né, faziam muda e trocavam, né, a cutícula, trocavam a porção externa, aquela carapaça, entre aspas, né? Aqui vai acontecer da mesma forma. Só que ao invés de a gente ter larva, ninfa e não sei o quê, aqui a gente tem ovo, larva e, no final, os adultos machos e fêmeas, tá? Sendo que as fases intermediárias vão de L1 a L5, então tem 5 estádios intermediários, né? De modo que, geralmente, o estádio L3
vai ser a fase infectante, seja dentro do ovo ou não. Tá? Então, normalmente a fase L3 é a infectante para a maior parte dos nematóides que a gente vai falar. Obviamente, a gente tem algumas exceções, temos nematóides que são transmitidos por mosquitos, né? Mas de maneira geral, esse é o ciclo clássico, típico dos nematóides. O que vai mudar mais nesse ciclo é onde essas fases vão acontecer, né? Então, isso vai variar bastante. O desenvolvimento no ambiente, o desenvolvimento dentro do hospedeiro, isso requer, né, várias alterações ou tem várias particularidades de uma espécie para outra, tá? Hoje, a gente começa a falar daqueles nematóides que eles causam doenças que são chamadas de, no conjunto, né, de geoeumintíases, que são infecções por nematóides que estão relacionadas ao solo. São parasitos que desenvolvem, né, por algum período de tempo, a capacidade de sobreviver no ambiente. E, normalmente, o modo de infecção por esses parasitos acontece por contato com o solo, contaminado, ou com ingestão de água e alimentos, né? Enfim, esses parasitos eles estão com frequência no ambiente devido a contaminações fecais, né? Então são parasitos que estão relacionados com problemas de condições higiênico-sanitárias, né? E, consequentemente, acomete pessoas mais pobres. Até por isso, infelizmente, também é uma epidemia negligenciada, né? Se eu for olhar, por exemplo, um mapa de distribuição dessas geomintíases, né? Por exemplo, infecções por ascaris, por toxocara, por ancilóstoma, por necator, tricuris e estrongiloides, esses parasitos eles estão presentes na maior parte da região tropical do globo terrestre, né? Sendo endêmico, ou seja, sendo problema de saúde pública nessa região aqui onde está de vermelho mais escuro. Um detalhe, nós estamos bem no meio dessa parada, né? Então, se eu pensar que o nosso Brasil, pelo menos mais da metade dele, né, a região centro-oeste e norte, é uma região epidêmica, onde é um problema de saúde pública, né? É preciso que as pessoas conheçam um pouco mais sobre essas enfermidades, tá? Então, vocês como profissionais de saúde, quando se perguntarem para que serve a parasitologia na vida de vocês, que vão trabalhar em farmácia, né? Lembrem-se que vocês precisam conhecer os parasitos, vocês precisam conhecer, entender um pouco sobre a importância desses parasitos para daí passar não só medicamentos, né, para as pessoas, estar lá no balcão vendendo medicamento, mas saber indicar ou saber entender o porquê que aquela doença é ou não um problema na sua região, tá? Então é importante a gente conhecer essa distribuição e as características de cada uma doença, beleza? E aí, falando, qualquer coisa, vocês me parem, gente, senão eu vou seguindo aqui. Esse tema é bem legal, eu gosto. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais devagar, porque o ciclo de boa parte deles é bem chatinho, tá? Então, para começo de conversa, a gente vai falar daquela lombriga, né, que todo mundo conhece popularmente como lombriga, que o nome científico é Ascaris lumbricoides, né? Esse parasito ele pertence à família Ascarididae, né? Existem várias espécies de importância dentro dessa família, de importância médica e veterinária, né? Temos gêneros de Ascaris, por exemplo, que parasitam suínos e causam problemas econômicos importantes, né? Tem aqui, às vezes, quem tem criação de porquinho lá na fazenda, né? Acho que a Maria tem fazenda. Então, se você já viu um vermezão grandão, uma lombriga grande saindo lá do ânus dos suínos, provavelmente era um primo próximo desse daqui, tá? Qual que é a característica de Ascaris lumbricoides? Parasita especificamente seres humanos, então não é considerado uma zoonose, tá? Tem 5 estádios larvais e um detalhe extremamente importante. Esses parasitos, na verdade, todos os que a gente vai falar hoje, né, e estrongiloides, que a gente vai falar na próxima aula, eles têm uma característica extremamente importante e é o que dita os maiores prejuízos por esses parasitos, que são justamente o fato deles conseguirem migrar pelo organismo e não ficarem restritos somente ao conteúdo intestinal, tá? Então, é importante
a gente pensar que os maiores problemas estão relacionados justamente com essa migração. Eles são parasitos muito grandes, tá? Vou passar para essa imagem aqui, ó. São parasitos muito grandes, né? Normalmente tem mais de 20 centímetros de comprimento, então se vocês medirem aí, dá mais de um palmo da maioria de vocês, né? Fácil, fácil. É um parasito espesso, né? Bem gordinho, cilíndrico. A região anterior, né? Então essas fotos aqui de cima, ó, são a região anterior, seria a boca do parasito, né? Ele tem uma boquinha bem pequena, tem a presença de 3 lábios, ó, 1, 2, 3 lábios circundando essa boca, isso é característico para os ascarídeos, tá? E eles têm diferença sexual bastante marcada. Quando eu vou olhar a diferença entre machos e fêmeas, é óbvio, né? A primeira coisa que a gente vê é o tamanho. Então, aqui a gente tem a fêmea, que é esse bem grandão, né? E o macho, que é esse menorzinho aqui do lado, tá? O que mais muda? Ou o que a gente bate o olho e fala assim, olha, esse é macho e esse é fêmea? Até macroscopicamente falando, né? O macho, ele apresenta a porção posterior espiralada, né, na forma de anzol. Então, quando eu olho lá macroscopicamente, eu consigo ver essa característica bem visível. Tá? Nessa porção posterior do macho, estão vendo aqui nessas fotos de cima, ó, existem a presença de algumas estruturas, esses negocinho reto que vocês estão vendo aqui, ó, isso é chamado de espículos ou espículas. Esses espículos, eles são importantes no processo de cópula, tá? Todos os machos possuem espículos em pares ou só um espículo. Isso vai fazer com que a vulva da fêmea fique aberta, se assemelha, grosseiramente falando, a um pênis, né? Mantém a vulva da fêmea aberta enquanto ele copula e joga lá dentro da vulva da fêmea os espermatozoides, tá? Então, basicamente, essa é uma característica importantíssima para todos os machos. No caso das fêmeas, né, ao contrário dos machos, a posterior ela é cônica e ela é bem mais grossa do que nos machos, tá? E normalmente a vulva é localizada na porção medial, tá? Ao contrário de outras fêmeas, que a vulva é localizada próximo à região anterior ou próxima à região posterior, no caso de ascarídeos ela é bem no meio, tá? E como que são os ovos desses bichos? Normalmente, a gente observa nas fezes ovos bem arredondados, com casca espessa, ovos que geralmente têm uma coloração acastanhada, tá? Então, são ovos bem característicos, só que quando esse ovo ele se torna infértil, ele assume um formato um pouco mais elíptico, tá? Um pouco mais ovalado. Então, se eu olho e vejo um ovo todo rugosinho, como eu estou vendo aqui, mas que tem formato oval, provavelmente é de ascaris, mas esse ovo não presta, ele está infértil. Tá? O ovo fértil, normalmente ele é bem redondinho. E conforme ele se desenvolve, a gente começa a observar dentro desse ovo a presença das larvas. Tá? Um detalhe, esse processo de embrionamento, ou seja, a formação da larva, do embrião, só vai acontecer fora do hospedeiro, tá? Depois que a fêmea faz postura, e a partir daí esses ovos são eliminados nas fezes. Tá? Qual é o local de parasitismo desse parasito? Ascaris lumbricoides, olha que bonitinho, né? Para quem vai comer macarrão hoje de noite, olha que bonitinha essa foto, né? Então, ele é observado no intestino delgado, normalmente no jejum ou no ilho, né? E são observados geralmente em grande quantidade, é isso que faz com que sejam mais patogênicos ainda, e são encontrados aos montes, podendo causar inclusive obstrução intestinal, tá? Então, normalmente eles estão presentes no intestino delgado. Professor, e como que funciona esse ciclo biológico? Gente, se vocês quiserem que eu pare, que eu volte, vocês me falem, tá? Senão eu vou indo. É só levantar a mão e ligar o áudio ou mandar mensagem. Eu vou falando aqui. Então, olha só. Esse ciclo aí tem muita coisa aparecendo ao mesmo tempo, né? Em condições normais ele ia aparecer de um por um, né? Mas, enfim, o que acontece aqui?
Existe, né, para todos que a gente vai falar hoje e para estrongiloides, que a gente vai falar na aula que vem, o ciclo ele é bastante semelhante, tá? Primeiro, são parasitos que estão localizados no trato gastrointestinal, como eu falei para vocês, no intestino delgado, tá? Vou colocar minha mãozinha aqui para evitar riscar, para não ficar mais poluído do que já está aí. Então, olha só, esse parasito que está aqui, adulto, macho e fêmea, ele vai eliminar, né, vão cruzar lá, bonitinho, namorar, viver um romance dentro do intestino do hospedeiro. A partir daí, a fêmea vai pôr ovos que vão ser eliminados juntamente com as fezes. Então, quando eu olho fezes de um ser humano, né, vou lá fazer um exame de fezes qualquer, eu vou observar a presença de ovos, sejam eles férteis ou inférteis, mas a gente consegue observar, né? No ovo fértil, a gente vê lá em alguns casos, o ovo já em mórula, né? Desse jeito aqui, ó, já com algumas células se multiplicando lá dentro para dar origem à formação da larva. Até aqui tranquilo, né? Esse ovo, uma vez no ambiente, ele vai dar origem lá no solo à larva, primeiro L1, depois, ainda dentro do ovo, vai dar origem à larva L2, e por último, essa larva dá origem a uma larva do tipo L3. Lá na frente, a gente vai especificar um pouco melhor o que é uma larva filarioide e o que é uma larva rabditoide, tá? Por enquanto, não se fixem a isso, eu vou falar quando a gente estiver falando de ancilóstoma, se eu não me engano. Então, olha só. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, é um hospedeiro ou é um parasito de ciclo monoxeno. Então, ele não precisa de vários hospedeiros para desenvolver seu ciclo, apenas de um, né? Nesse caso aqui, os seres humanos. Então, esse ovo fica ali no ambiente por vários dias ou semanas, né? Um ovo muito resistente, resistente aos desinfetantes que a gente usa em casa, tá? Então, é um ovo que precisa mesmo de uma limpeza mecânica, retirada de fezes, saneamento ambiental, né? E tudo mais. Beleza, esse ovo fica lá no ambiente. A larva L1 dá origem para L2, a L2 se alimenta ainda dentro do ovo, né, do que tem ali dentro do ovo, muda para L3, para L2 para L3, e a L3, como eu falei lá atrás, é a larva infectante, tá? Só que no caso de Ascaris, a L3 não sai do ovo no ambiente, tá? A L3, nesse caso, ela permanece dentro do ovo, e o modo com que o ser humano se infecta é justamente pela ingestão de água, de alimentos ou qualquer outra coisa contaminada com ovos larvados com L3, tá? Então, é um tipo de transmissão fecal-oral, tá? Então, isso é importante. A contaminação se dá através de ovo que contém a larva e não simplesmente a ingestão da larva L3. A partir do momento que essa criatura aqui ingere o ovo larvado, o que vai acontecer? Esse ovo, uma vez ingerido, ele vai passar pelo esôfago, vai chegar lá no estômago, e a partir daí, o que vai acontecer? Depois da passagem pelo estômago, lá próximo ao intestino delgado, né, essa larva vai eclodir. Essa eclosão é devido ao pH, a temperatura que lá dentro é alta, presença de CO2, as sais biliares, enfim. Não se sabe exatamente o que vai causar ou fazer com que essa larva tenha ecloda, né, dali de dentro. Mas esses fatores aqui, ó, provavelmente estão envolvidos nesse processo. E aí começa uma fase que é a fase chata e a mais importante desse ciclo. Uma vez que a pessoa se infecta, essa larva L3 presente lá no duodeno, né, ela pode chegar até o intestino grosso, mas ela não vai se desenvolver a adulto no intestino. Tá? O que vai acontecer? Existe um esqueminha, existe um ciclo, né, que é chamado de ciclo de Loss, que é esse daqui, ó, ou ciclo pulmonar. Esse ciclo de Loss, que é bastante demorado, né, ele está relacionado, né, ou ele
é definido, né, por migrações que o parasito faz pelo organismo. Então, não é um parasito que vai chegar e vai ficar direto no intestino, não. A larva L3, ela vai perfurar o intestino e vai cair na corrente sanguínea ou no sistema linfático e vai chegar até o fígado, primeiramente. Tá? Uma vez no fígado, essa larva L3 ela vai migrar por algumas horas ou dias ali dentro desse fígado, causando um monte de lesões, e a partir daí essa larva volta de novo para a corrente sanguínea e migra em direção aos pulmões. Tá? Uma vez que essa larva L3 chega nos pulmões, ainda dentro dos capilares pulmonares, a L3 vai dar origem à L4. Então, ainda lá dentro do pulmão, dentro do capilar sanguíneo, acontece a formação da larva do tipo L4. Essa larva L4, ela rompe os alvéolos pulmonares e aqui dentro desses alvéolos, dentro dos pulmões, essas larvas L4 fazem uma outra muda, que é a muda até larva L5. Tá? Então, as duas mudas que acontecem no organismo do paciente, de L3 para L4 e de L4 para L5, vão acontecer no pulmão. A primeira delas no sangue, nos capilares, e a segunda nos alvéolos pulmonares. E aí, o que acontece? Esse parasito, ele volta para o intestino. Mas, professor, o negócio está lá no pulmão, como é que ele vai voltar para o intestino delgado para ficar no local de parasitismo dele? Aí é que entra todos os mecanismos relacionados com esse ciclo de Loss. O que acontece? Conforme esse parasito se movimenta, imagina, você está cheio de larva presente ali dentro do pulmão, né? Pode desenvolver uma pneumonia, pode ter algum outro problema relacionado, né? Alguma inflamação, presença de exudato, enfim. E o que vai acontecer? Conforme essas larvas estão presentes ou vão sendo formadas as L5 aqui no pulmão, elas vão migrando em direção à cavidade oral. Tá? Então, essas larvas, conforme elas sobem, né, elas vão subindo através dos brônquios, posteriormente através da traqueia, e a partir daí vão chegar até a cavidade oral, né? E a gente, né, muita gente em condição normal, vai lá e dá uma puxada naquele catarrão, né? Não, L4 no pulmão, tá? De L3 para L4 e de L4 para L5 acontece no pulmão, tá? A diferença é que de L3 para L4 é dentro do capilar sanguíneo e de L4 para L5 dentro dos alvéolos. E aí o que acontece? Conforme a gente vai tossindo, né, e essa larva vai subindo, né, pelos brônquios e posteriormente pela traqueia, ela vai subindo juntamente com o muco todo que tem ali e o hospedeiro acaba deglutindo, ou seja, engole essas larvas que chegam até a cavidade oral, né? Então a gente dá aquela puxada lá de catarro, né? Engole depois aquilo, e aí o que acontece? Junto eu levo a larva que estava presente no meu trato respiratório. Essa larva vai passar novamente pelo trato gastrointestinal e vão se hospedar então no intestino, onde as L5 vão dar origem aos machos e fêmeas adultos, e a partir daí eles copulam e põem novos ovos que vão contaminar o ambiente de novo. Tá? E uma vez que eles se tornam adultos aqui dentro do intestino delgado, esses parasitos eles vão viver aqui por até 1 ou 2 anos e depois eles acabam morrendo e sendo expulsos através das fezes. Tá? Entendido, pessoal? Vou passar aqui, ó, no ciclo de... A primeira muda acontece dentro dos capilares alveolares, tá? E a segunda vai acontecer dentro do próprio alvéolo, tá? Então, só recapitulando, o ciclo, que é chamado ciclo de Loss, ele vai acontecer, primeiro, então, a L3 vai chegar até o fígado, através das veias portas, né, ou através de sistema linfático, certo? No fígado, ela migra adoidado ali dentro,
e vai dar origem a pontos de fibrose, né, que a gente chama de fígado leitoso, ou seja, parece, né, onde a larva passa, tá vendo? Ó, parece que tem uma gotinha de leite caída em cima desse fígado, né? Isso nada mais é do que pontos de cicatrizes, onde o parasito passa, vai haver uma lesão, uma hemorragia, e o organismo acaba depositando tecido fibroso, e isso causa uma cicatriz no fígado. Tá? É óbvio que por onde eu tenho essas cicatrizes aqui, já não tenho mais hepatócitos, então uma porção do fígado que para de funcionar. Tá? Uma vez que ele passa por todo esse fígado, ele ganha a circulação sanguínea e vai chegar até os pulmões, né? Faz a primeira muda dentro dos capilares, depois rompem esses capilares e caem nos alvéolos. Dentro dos alvéolos vão dar origem às larvas do tipo L5, que vão migrar subindo pela árvore brônquica, traqueia, até chegar na cavidade oral, e a partir daí vão ser deglutidos, né? Em alguns casos, se a pessoa tosse ou alguma coisa assim, pode acontecer de serem expelidas através do escarro, tá? Mas em muitos casos, né, por exemplo, em crianças, que é bem frequente, né, acontece a deglutição dessas larvas e elas acabam depois se instalando no trato gastrointestinal, lá no intestino delgado, tá? Então, quando a gente pensa em questões de patogenia, né, é óbvio, a doença, a manifestação patogênica desse parasito vai depender e depende muito da quantidade de parasita em questão. Não, olha só, Paloma, a Paloma perguntou que quando são deglutidas não sofrem nada no estômago. Não, na verdade, elas apresentam, né, uma proteção, a própria cutícula dessas larvas, elas protegem na passagem lá pelo estômago, por exemplo. Então, os ácidos estomacais, eles não conseguem destruir a larva, tá? Então, por isso elas conseguem chegar até o intestino novamente, tá? Então, olha só, a patogenia, pessoal, vai depender muito disso daqui, ó. Carga parasitária e estado nutricional da pessoa. Por isso, né, reforço que é uma doença que acomete muito pessoas que não têm condições socioeconômicas boas, né? Porque são pessoas que têm algum déficit imunológico decorrente a problemas nutricionais, geralmente, né? E outra coisa, normalmente esse tipo de pessoas vive em locais onde existe uma aglomeração de pessoas muito maior, com piores condições sanitárias, tá? Então, normalmente, se a pessoa tem lá 3 ou 4 vermes adultos, né, 10 vermes adultos, dificilmente ela vai ter algum sinal clínico importante, tá? Mas a partir do momento em que isso começa, né, a pessoa começa a ter lá 20, 30, 40 parasitos adultos, né? Estou falando de adultos. Ou então, quando ele tem aí mais de 100 parasitos adultos, que é chamado de infecção maciça, aí a gente vai ter problemas importantes, né? Por exemplo, pode acontecer ações tóxicas, né? Então o parasito, conforme ele faz muda e conforme ele se alimenta, pode levar, né, a infecções ou ações tóxicas pelo organismo, né? O parasito ele vai espoliar o hospedeiro, então são pessoas que normalmente têm problemas de crescimento, né? As crianças não engordam com frequência, podem também ter ação mecânica, incluindo obstrução intestinal em alguns casos, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Podem acontecer obstruções, tá? E em alguns casos, caso haja uma localização errática dos ascarídeos, principalmente da forma adulta, tá? Como, por exemplo, uso de medicamentos de forma imprópria, né, ou de vermífugo quando a criança, né, ou a pessoa tem altas cargas parasitárias, isso pode levar ao desenvolvimento de ciclos erráticos, tá?
No caso de larvas, quando a gente pensa em larvas, também infecções maciças podem e são os maiores problemas e normalmente estão relacionados com lesões tanto no fígado quanto nos pulmões, que são devido ao ciclo de Loss, né? Que é aquele ciclo, né, de migração que o parasito apresenta. Tá? Normalmente, o diagnóstico ele pode ser dado através da presença de ovos nas fezes, né? E, em muitos casos, a presença de larvas em catarro, muitas vezes catarro sanguinolento, né? Pessoa que está tossindo lá e sai sangue durante o processo de tosse, né? Por conta do rompimento dos alvéolos pulmonares. Então, isso pode e vai acontecer com uma certa frequência, tá? Mas as formas mais importantes são quando a pessoa tem, normalmente é mais comum em criança, né? E muitos deles vêm a óbito. Às vezes uma criança que tem um abdômen altamente distendido, né? Que apresenta problemas, por exemplo, respiratórios, né? E quando você vai fazer uma intervenção cirúrgica, você vai olhar, tá cheio de parasito dentro do intestino delgado daquela criança. Tá? E a pior situação que a gente tem é quando ele apresenta alguma forma errática, o que é o pior. Nesses casos de infecções maciças, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente pode ter o parasito penetrando através do colédoco, causando obstrução, né, dos canalículos que desembocam no duodeno, levando os sais biliares, né, a bile, e o suco pancreático, tá? Então, a presença desse parasito lá dentro do colédoco pode obstruir e causar problemas intestinais, né? E em caso, por exemplo, se a criança está com uma infecção muito alta, como aquela outra que eu mostrei para vocês, não é recomendável tratar. O tratamento tem que ser cirúrgico para a remoção dos adultos, porque senão se eu faço a administração de medicamentos nessas pessoas que estão altamente parasitadas, esses parasitos podem desenvolver uma rota errática. Isso é horrível, né? Pode ter, por exemplo, parasito chegando às narinas, chegando, inclusive, em alguns casos, até o ouvido, né? Então, isso são casos, obviamente, extremos, não é comum, mas em caso de infecções maciças, né, onde a pessoa tem muito ascaris e ele apresenta ciclo errático, então a gente pode ter complicações devido a essas migrações erráticas. Tá? Então, e é um parasito muito comum, principalmente em crianças, né? E essa frequência grande em crianças acaba fazendo com que seja pior ainda, porque são organismos que estão muito mais suscetíveis e, do ponto de vista imunológico, são muito menos competentes, né? Então, acaba acometendo muita gente. Com relação à epidemiologia desse parasito, né, ele está relacionado, primeiro é cosmopolita, então está no mundo inteiro espalhado, né, e está diretamente relacionado ao nível social. Então, normalmente, pessoas que vivem aglomeradas, pessoas que não têm tratamento de água e esgoto, normalmente são aquelas que mais sofrem por conta de ascaris lumbricoides. Tá? Normalmente crianças são mais altamente parasitadas do que adultos, né? Os parasitos eles liberam milhares e milhares como esses ovos, e o pior, como esses ovos são muito resistentes a quase tudo, isso acaba fazendo com que essa contaminação ambiental seja ainda mais importante. Tá? São normalmente transmitidos através de água ou alimentos contaminados. Tá? Aqui eu quero focar com vocês uma coisa. Ó. A infecção se dá com a ingestão de ovos com L3. Tá? Nesse caso, para ascaris, não há a saída da larva do ovo no ambiente. Tá? O desenvolvimento larval de L1 a L3 vai acontecer toda dentro do ovo. Tá? E aí a pessoa se infecta ingerindo
um ovo larvado, tá? Além disso, um outro ponto importante é que esses ovos eles podem ser veiculados por insetos, né? Então aqui a gente tem duas mosquinhas, mosca doméstica, que são capazes de, uma vez pousado no solo ou em fezes ou o que seja, né? Consegue carregar isso nas patinhas de forma mecânica e levar isso, né, para os alimentos ou para a água. Tá? Uma outra coisa também é a higienização dos manipuladores de alimentos, né? Isso daqui é um pouco menos importante do que quando a gente pensa no tratamento de água e esgoto, mas a manipulação de alimentos também de forma inadequada pode predispor à transmissão de ascaríase, tá? E como que a gente previne ou combate esse negócio, né? Normalmente, se eu sei que são as condições ambientais que favorecem, né, tentar combater isso de alguma forma, né? Então, seja construindo fossa séptica, seja dando orientação para a população, né? Educação sanitária, melhorando condições de acesso à saúde, de acesso ao tratamento, né? Então, tudo isso ajudaria no controle não só de ascaríase, mas de todas as geoeumintíases de maneira geral, tá? Além disso, lavar as mãos antes de tocar em alimentos, né? A gente está vivendo um momento em que lavar as mãos tem sido bastante importante, né? Nesse momento de pandemia, então que isso seja aprendizado para nós todos, né? Não ajuda só contra coronavírus, ajuda contra quase tudo. Então, lavar as mãos frequentemente e principalmente antes de se alimentar, isso é muito importante, tá? E, ao mesmo tempo, tratar pessoas infectadas. A gente vai falar sobre alguns medicamentos mais para frente, né? São os mesmos, como a ivermectina, o albendazol, mebendazol, todos esses são importantes no tratamento dos nematóides, tá? E, pessoal, uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que, para ascaris, né, o tratamento de pessoas infectadas, além de envolver tratamento medicamentoso, tem que ser pensado qual é o grau de infecção que a pessoa está, né? Então, se é uma pessoa que está altamente parasitada, pode ser que seja preciso fazer uma intervenção cirúrgica para tirar aqueles bolos de parasito lá de dentro do intestino, tá? Porque em condições normais, dificilmente eles vão conseguir ser facilmente eliminados do organismo, tá? Então a gente tem que pensar dessas duas abordagens. Se é uma parasitosezinha simples, a gente trata com medicamentos, né? Se tá com um grau de infecção muito alto, aí a gente tem que pensar num plano B e geralmente está relacionado com tratamento cirúrgico, tá? Infelizmente, para alguns casos, só assim para funcionar. A Vanessa perguntou o seguinte: pode ser que o parasito, nesse processo de ir e vir pela corrente sanguínea, antes de passar da L4 para L5, ele ficar em outro órgão? Olha só. Pode, né? Até porque nesse caso o parasito ele vai estar no sangue, né? Então, se ele está no sangue, ele vai passar por tudo quanto é órgão. Só que o problema maior é que ele tem um tropismo por fígado. Então, uma vez que ele está lá no fígado, vou voltar aqui, né? Uma vez que ele está lá no fígado, ele acaba, né, levando a um monte de lesões, né? Isso vai levar a fibrose hepática, né? E no pulmão vai causar problemas de lesões alveolares e, consequentemente, pode levar a pneumonia. Em outros órgãos, né, se essa larva vai parar, por exemplo, no músculo, ou vai parar em algum outro órgão que não seja nenhum desses dois, não tem relatos importantes, né, ou isso não é importante do ponto de vista patogênico, que seja viável a gente conversar aqui, né? Pode acontecer ciclo errático? Pode, que o parasito está na corrente sanguínea, tá? Mas não é comum. Normalmente ele vai parar nesses dois locais, fígado e posteriormente no pulmão, que é onde ele vai fazer as mudas, tá? Então dificilmente você vai ver problema desse parasita em outro local. Tá? E tampouco o adulto vai se desenvolver em outro local, tá, gente? Essa larva, ela precisa passar no pulmão, ela precisa no pulmão dar origem a L5 e a partir daí fazer todo aquele ciclo de Loss que a gente conversou, tá? Eu não sei se eu falei lá atrás, né? Mas esse ciclo de Loss, ele origina um tipo de síndrome que é chamado de síndrome de Loeffler.
eu acho que eu vou falar mais daqui a pouco nos próximos parasitos que também fazem esse ciclo, tá? A síndrome de Loeffler, ela é caracterizada pelos danos que o parasito faz durante o ciclo de Loss, tá? Então são duas coisas diferentes. O ciclo de Loss é o que ele faz, né? O trajeto que ele faz nesse processo de migração, e a síndrome de Loeffler está relacionada com os problemas que ele causa. Então, problemas hepáticos, problemas pulmonares, né? Problemas gastrointestinais, tá? Então, são duas coisas diferentes. Beleza? Então, vamos seguir mais um pouquinho e daqui a pouco a gente faz um intervalinho, que ainda tem bastante coisa para a gente falar, tá? Bom, então a gente segue para o próximo, né, que antes era também da família Ascarididae, né, e agora pertence à família Toxocaridae, que é chamado de Toxocara. Toxocara é um parasito, né, as duas principais espécies que nós temos são Toxocara canis e Toxocara cat, né. O canis parasita cães e o cat parasita gatos, né, como o próprio nome sugere. Também é um tipo de larva, né? Também é um tipo de parasito que faz ciclo de Loss, que migra por fígado e pulmão, tá? E a ingestão se dá da mesma forma que Ascaris, por ingestão de ovo contendo L3. Professor, por que a gente vai falar aqui de um parasito que parasita cães e gatos se a gente faz farmácia, um curso da área da saúde? Então, olha só, na medicina veterinária, isso é muito importante para filhotes e frequentemente mata filhote de cachorro e gato, tá? Em função das mães estarem infectadas. Só que é uma zoonose bastante importante porque no ser humano causa uma zoonose chamada de larva migrans visceral, tá? Ou seja, esse parasito, na forma de larva, como o próprio nome sugere, ele migra. Né? Então, a larva migrans pelo hospedeiro. Né? Então, e é chamada visceral porque ela migra por várias porções do organismo, por tecido subcutâneo, por tecido muscular, por órgãos como o baço, fígado. Tá? Então, ela acaba migrando por várias porções do organismo e essa é a principal importância médica de Toxocara, em especial Toxocara canis, que é a espécie mais importante. Tá? Esse parasito, na forma adulta, ele é muito parecido com Ascaris, né? Então nós temos também que fêmeas, que é esse daqui, é muito maior do que os machos, né? Maior e mais espessa do que os machos, tá? A cauda do macho, a região posterior, também é em forma de anzol, também enroladinha, como de Ascaris, tá? E a forma da fêmea também é cônica. Até aqui tudo igual ao que a gente viu lá para Ascaris, né? O que mais muda é relacionado, né? A boca também é muito parecida, né? Com 3 lábiozinhos bonitinhos, né? Mas esse parasito apresenta o que nós chamamos de asas cervicais aqui, que é uma dilatação daquela cutícula, né? Da pelezinha do hospedeiro, que recobre, do hospedeiro não, perdão, do parasito, né? Que recobre todo o corpo do parasito e confere proteção a ele. Tá? Então, basicamente, essa é a principal diferença, além do tamanho, né? Ascaris é muito maior. Ascaris pode chegar aí a 20 e tantos centímetros. Normalmente, Toxocara são um pouco menores, tá? Professor, onde que está esse parasito na fase adulta? Ele está presente no intestino delgado de cães. Então, em condições normais, se eu encontro algum ser humano infectado com larva migrans visceral, nas fezes eu não vou encontrar nada, tá? Eu posso encontrar ovos semelhante a esses aqui, ó, nas fezes dos cães, mas não vou encontrar isso nas fezes de seres humanos, tá? Isso é uma coisa que eu quero que vocês gravem. Não acontece o desenvolvimento de adultos no ser humano. O desenvolvimento do adulto só vai se dar nos cães, tá? O que vai acontecer, então? Como é que funciona o ciclo desse negócio? Né? Basicamente, a larva migrans visceral, então, como eu falei, é um parasito de cachorro. Né? No cachorro,
se desenvolvem fêmeas e machos no intestino delgado, que vão copular e vão fazer com que haja a eliminação de ovos pelas fezes de cachorro. Tá? Esses ovos, uma vez no ambiente, eles vão ser larvados, né? Então, da origem a larva L1, posteriormente L2, em seguida L3, ainda dentro do ovo. Até aqui é igual ao ciclo de Ascaris, com exceção do hospedeiro, que nesse caso aqui é o cachorro. Aqui a gente tem algumas alternativas. Ou o próprio cachorro, ele pode se infectar, então essa linhazinha, essa seta vermelha aqui, ó. Então o cachorro ele pode se infectar, e aí esse ciclo se mantém aqui nos cães, né? Então isso é um ciclo monoxeno clássico, a gente não precisa de um outro hospedeiro, tá? Pode acontecer um processo de transmissão para hospedeiros paratênicos, nesse caso, coelhos podem agir como paratênicos de cães, né? Que é de Toxocara. O que é hospedeiro paratênico? É aquele hospedeiro que mantém o parasito ali, alberga ele ali por um tempo, mas esse parasito não se desenvolve ali dentro desse hospedeiro. Tá? Então, por exemplo, se um cachorro resolve comer carne de coelho crua, ele pode ingerir larva dessa forma. Né? Ou se um ser humano resolve comer carne de coelho crua ou má cozida, ele pode ingerir carne do coelho com larva e se infectar também dessa forma. Tá? Mas, do ponto de vista de saúde pública, o que é mais importante é isso daqui, ó. A infecção do ser humano com ovos larvados com larva do tipo L3 presente nas fezes. O que vai acontecer? A gente tem lá, né? Esse aqui é o mesmo ciclo, tá? Eu gosto dessas duas figuras, então eu botei as duas aqui. Então aqui, ó, representa muito bem o que favorece a transmissão de larva migrans visceral. Uma criança brincando num parquinho de areia aberto, por exemplo, numa praça ou num parque público, e um cachorro vai lá e consegue defecar nessa areia. O que acontece? Essa larva L3, que está dentro do ovo, um ovo que é resistente, que dura ali por muito tempo no organismo, pode ser ingerida pelo ser humano, seja pela criança, por um adulto, enfim, quem quer que faça a ingestão desse ovo com L3 pode se infectar com a larva migrans. Só que lembram que eu falei para vocês que esse parasito ele é um parasito de cachorro e não de ser humano. O que acontece? Nesse caso, essa larva não vai se desenvolver no ser humano. No caso do cachorro, se ele ingere, vai acontecer exatamente a mesma coisa que Ascaris, né? A larva vai eclodir lá na passagem pelo trato gastrointestinal, vai fazer o ciclo de Loss, o cachorro vai deglutir a L5 e vai se transformar em adulto no intestino dele. Exatamente igual a Ascaris lumbricoides, né? Só que no caso de Toxocara em humanos, ele está no hospedeiro errado. Ele não gosta de parasitar seres humanos. Qual que é a importância disso? Como ele não gosta de parasitar seres humanos, ele não vai chegar adulto nos seres humanos. Então, por isso, ele vai migrar aleatoriamente através de vários órgãos, né? Aí aqui cai naquilo que se eu não me engano, Vanessa perguntou, né? Sobre o parasitismo em outros órgãos. Nesse caso aqui, como é um ciclo errático e que normalmente em seres humanos a larva não se desenvolve, acaba acometendo outros tecidos. Pode acometer tecido nervoso, pode acometer olhos, pode acometer fígado, pulmões ou qualquer outra parte. Tá? No caso de Ascaris lumbricoides, isso é um pouco menos frequente. Os problemas são mais voltados a pulmão e fígado, né? No caso de larva migrans visceral, um local que é bastante parasitado é isso aqui, ó, os olhos, né? Então a gente pode observar na conjuntiva ocular ou até mesmo dentro, né, da córnea, da retina, né, aqui dentro, ó, causando lesões na retina, lesões que podem ser irreversíveis, né? Então, em alguns casos, a pessoa pode perder parte da visão ou toda a visão decorrendo do parasitismo por Toxocara canis, tá? Então, de novo, de forma errática, de forma não convencional, o parasito acaba conseguindo infectar seres humanos, vive na forma de larva, migrando
por muito tempo no organismo, causando problemas por onde passa, tá? Mas não vai chegar à fase adulta em hipótese nenhuma. Beleza? Basicamente, essa é a característica do ciclo de Toxocara canis. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre o ciclo de Toxocara? Então, olha só, professor, mas só vai acometer o olho? Não. Né? Como eu falei, ó, a migração ela é muito prolongada. Então, ela vai ficar migrando por muito tempo. Por exemplo, Rosângela, você diz como? Forma de que filhotes de cachorro se infectar? Rosângela perguntou, fala sobre as formas que os filhotes se infectam. Quais filhotes? De cachorro? É, né? Então, olha só. Existem basicamente três formas, na verdade, três formas com que esses animais se infectam, né? Os filhotes de cachorro. Eles podem se infectar por via transmamária. Então, durante o processo desse processo aqui, ó, de migração do ciclo de Loss, o que pode acontecer? Essa larva ela pode parar lá na glândula mamária, né? Quando a fêmea vai dar mamar para o filhote, acaba transmitindo para o filhote a L3 presente no leite. Tá? Então, essa é uma das probabilidades. Então, não se sabe muito bem porquê, mas esse parasito, quando a fêmea está gestante ou lactante, ele tem uma predileção em ir tanto para o útero, e aí acontece transmissão transplacentária, né? Esse parasito ele passa da mãe para o filhote ainda dentro do útero, então essa é uma possibilidade. E também tem predileção, né? Tem tropismo por glândula mamária. Então como ele está no sangue, né? E nas glândulas mamárias passa muito sangue para a produção de leite, ele acaba chegando lá e se instalando na glândula mamária, né? Óbvio que daí ele não vai se progredir. Então, o que acontece? Uma vez que essa L3 está lá na glândula mamária, na hora que o filhote mama, ele acaba ingerindo essa larva L3 e essa larva L3 já vai dar origem aos parasitos adultos. Tá? Essas são as duas principais formas. Mas também a fêmea também pode transmitir através de contaminação fecal, né? Então, os ovos vão continuar sendo eliminados nas fezes e esses filhotes ali no ambiente, eles podem ingerir ovos larvados com L3 também. Tá? Então, no caso dos animais, né, no caso dos cães ou dos gatos, a transmissão ela pode ser de forma transplacentária, de forma transmamária, ou seja, através da placenta e através da glândula mamária, através do leite, da amamentação, né? E também a terceira possibilidade, que é a mesma com que nós nos infectamos e com os adultos de cães se infectam, é através da ingestão de ovo larvado com L3. Tá? No caso da transmissão transplacentária e transmamária, obviamente a larva vai passar como larva e não como ovo larvado, né, gente? Pelo amor de Deus. Então a L3 está lá circulando no sangue, passeando e vai parar lá na placenta ou na glândula mamária, levando a transmissão para os filhotes, tá? Entendido, Rosângela? Então, por isso é importante, pessoal, se eu penso em ter, né, filhotes de cachorro, alguma coisa assim, é importante sempre pensar em vermifugar a fêmea, né? E uma forma, se eu tenho crianças em casa, por exemplo, né, com uma área de terra, um gramado, é importante sempre tentar tratar o cachorro com uma certa frequência, principalmente se é um cachorro que tem algum contato com a rua, né? Porque além dessas formas, né, que eu acabei não citando, existe uma outra possibilidade que é a transmissão por hospedeiros paratênicos, como, por exemplo, além dos coelhos, né, a gente pode ter minhocas também participando desse processo, tá? Então é importante pensar no tratamento dos cães com uma certa frequência, de preferência fazer exame de fezes, né, para diagnosticar alguma infecção, mas caso não seja possível, tratar, né, de acordo com o que se recomenda lá, o que é recomendado pelos veterinários, tá?
Então, só para a gente finalizar a questão da patogenia por toxocara, né, ela pode acometer várias porções, né, óbvio que, como eu falei, o olho é um dos principais locais que pode levar à cegueira, né? Há uma formação de granulomas, né, que acontece um infiltrado inflamatório, né? Então, se eu olhar essa imagem aqui, ó, é uma imagem de miocárdio, tá? Da musculatura do coração. Aqui no meio eu tenho uma larva, né? A larva está enroladinha aqui dentro, né? Vou apagar para vocês enxergarem. Ela está aqui dentro desse granuloma e ao redor, isso tudo aqui, ó, são células inflamatórias, né? O organismo tenta, através da produção de um monte de eosinófilo, levar à morte desse parasito, mas não consegue de jeito nenhum. Tá? Então, com o tempo, isso vai levando à formação de granuloma e geralmente é o granuloma que vai causar algum problema. Né? Pode causar, por exemplo, problemas no fígado, problemas no sistema nervoso central. Quando passa nessa barreira hematoencefálica, pode acontecer sinais clínicos neurológicos importantes, a pessoa pode ter convulsões, confusão mental, né? Mas, no entanto, sobretudo, a maioria dos casos ela é assintomática, tá? Ou seja, a maioria das pessoas tem ou podem ter e não sabem que tem, tá? E uma outra coisa é que os sintomas eles vão depender também da carga parasitária. Então, se é uma pessoa que praticamente come cocô de cachorro o tempo inteiro, né? Ela vai ter uma chance de ter maiores problemas do que uma pessoa que toma cuidado de higiene, que não frequenta ou não brinca lá em parquinhos que estão contaminados com fezes de cachorro, né? Que tem cachorro em casa, mas faz um manejo adequado das fezes, né? Eu vejo aqui ao redor do meu prédio, ninguém cata cocô de cachorro, dá vontade de matar esse povo, né? Por quê? A mesma pessoa que não cata o cocô do cachorro, ela deixa a criança, filho dela, brincando na grama, que está com um monte de cocô de cachorro, né? Então, esse é um dos maiores problemas, né? Quanto maior a carga parasitária, e normalmente quando são pessoas jovens ou pessoas mais idosas, tendem a ter muito mais problemas também, tá? Então, isso acaba sendo, dependendo muito da carga parasitária, tá? O diagnóstico, como eu falei, não é encontrado ovos nas fezes de seres humanos. Os ovos estão nas fezes de cães, né? No caso do diagnóstico em seres humanos, é possível fazer, por exemplo, imunodiagnóstico com ELISA, né, para detecção de antígenos, né, secretados pelo próprio parasito. A gente observa eosinofilia. Os eosinófilos, eles são frequentemente associados a infecções por eumintos, né? Então, sempre que a gente tem eumintos, né, infecções por eumintos, geralmente existe uma eosinofilia, ou seja, um aumento no número de eosinófilos, tá? Pode acontecer um aumento de IgM, IgE, que também são produzidos na tentativa de controlar essa infecção, tá? Hepatomegalia, então vou fazer um ultrassom, eu vejo, né, além de lesões no fígado, eu vejo que o fígado está aumentado de tamanho, né? Exames de imagem de maneira geral, né, podem ajudar, e exame oftalmológico, naqueles casos que acomete lá a retina, né? Então, eu consigo, por exame de fundo de olho, por exemplo, ver se aquela retina está danificada ou não, tá? O tratamento, ele pode ser feito com esses medicamentos antiomíticos de amplo espectro, né? Como os benzimidazóis, como albendazol, levamisol, mebendazol, e as avermectinas, como a ivermectina. Tá? Um detalhe importante é que, em boa parte das vezes, é possível lançar mão, é preciso lançar mão de uso de corticoides na tentativa de diminuir o processo inflamatório. Tá? Então, geralmente, o tratamento ele leva em conjunto o tratamento por corticosteroides. Tá? Além disso, o tratamento de corticoides ele é muito mais importante quando a larva migra está no olho. Por quê? Esse processo inflamatório vai fazendo com que a pessoa perca gradativamente a visão. Tá? Então é importante levar isso em consideração também. Fazer um tratamento de suporte para tentar melhorar as condições da pessoa. Tá? E por fim, se eu sei que
são os cães que transmitem, né, o que liberam os ovos, se eu sei que as crianças são os mais infectados e que ingerem ovos brincando em parquinhos, né, em parquinhos ou em lugares, né, que tenham animais, né, grande quantidade de animais perambulando por ali, fazendo cocôzinho, né, então é importante tomar cuidado com isso, né, e nunca, jamais utilizar fezes de cães e gatos para adubação, né, tem gente que fala, é cocô, a gente pode usar cocô de bovino, por que não pode usar cocô de cachorro, né, para adubo? Minha avó mesmo fala isso, não, é adubo, né? Minha mãe larga lá as fezes num canteirinho que ela tem porque é adubo, né? Santo de casa não faz milagre. Mas não vira adubo coisa nenhuma. Os ovos eles são muito resistentes e ficam ali por semanas, até meses, né? Então é preciso tomar bastante cuidado realmente com as condições ambientais. Então o manejo adequado dessas fezes, né? Vai sair com o cachorro na rua, né? Leva lá uma sacolinha para coletar as fezes, né? Joga num local adequado. Isso tudo ajuda a controlar essas infecções, né? Eu queria que no Brasil acontecesse isso daqui, né? Só que nada no Brasil funciona, mas se desse uma multa bem legal para o povo que deixa cocô de cachorro espalhado pela rua, e se essas multas realmente fossem aplicadas, talvez ajudaria a gente a dar uma controlada nessas geomentias. E por fim a gente fala então de um outro parasito gastrointestinais de seres humanos, que é de uma outra família, tem uma classificação um pouco diferente, que são os parasitos do gênero Ancylostoma. Tá? Esse parasito, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar alguma vez na vida, porque ele está frequentemente associado com um famoso personagem de Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu, né? Acho que muita gente já deve ter visto isso, porque isso é conteúdo de vestibular, de um monte de concurso, né, e tudo mais. O Jeca Tatu ele é bem frequente lá nesses processos. Por quê? Porque esse Jeca Tatu, como na história lá fala, né, ele era um cara triste, né, aparentemente preguiçoso, e ele era amarelo, né, tinha amarelão. A gente vai entender daqui a pouco o porquê, mas posteriormente, né, ele era um cara bastante pobre e tudo mais, trabalhador de zona rural, e posteriormente, então, descobriram que, na verdade, o que ele tinha não era preguiça, coisa nenhuma, ele era doente, né, com parasitos do gênero Ancylostoma. Na verdade, da família Ancylostomatidae, né? Além de Ancylostoma, a gente tem também Necator americanus, que também é um outro parasito gastrointestinal de seres humanos, né, da mesma família de Ancylostoma, só que a gente não vai tratar dele aqui, tá? A gente vai tratar só do gênero Ancylostoma, que acaba sendo o mais importante do ponto de vista epidemiológico, tá? Dentro desse gênero, né, nós temos Ancylostoma duodenale, que parasita seres humanos, e Ancylostoma canino em brasiliense, que parasita cães e gatos, tá? Aqui faltou aqui embaixo, ó, Ancylostoma canino, que ele parasita cães, tá? Também apresentam esses parasitos 5 estádios larvais, tá? E o processo de infecção se dá por ingestão ou por penetração cutânea, tá? Diferente do que a gente tinha lá para Toxocara, que acontecia infecção somente por ingestão, né? Tanto Toxocara quanto Ascaris, aqui pode acontecer penetração cutânea também pela larva infectante L3. A gente já vai entender o porquê disso, tá? Então, dentro dessas espécies, né, Ancylostoma duodenale é o mais importante porque parasita humanos lá no duodeno, tá? Por isso o Ancylostoma duodenale. Mas Ancylostoma canino e brasiliense, apesar de serem mais importantes em pequenos animais, né, também parasita seres humanos e causam o que a gente chama de larva migrans cutânea, né, o que a gente conhece popularmente como bicho geográfico. Então, isso é causado por parasitos desse gênero aqui, do gênero Ancylostoma, tá? Qual é a característica desses parasitos? São parasitos que apresentam tamanho menor do que os demais, que a gente viu até agora. Normalmente as fêmeas chegam aí até no máximo 18 centímetros, o que ainda assim é grande, né? Podem apresentar
ovos, né, apresentam ovos que são bem pequenos, com a casca lisa e fina, diferente de ascarídeos e de toxocara, que tinham casca mais grossa, eram espessas, né, toda enrugada, que as cascas são um pouco mais lisinhas, mais delicadas, tá? Os ovos, eles são eliminados ainda na fase de mórula, né? Então o ovo não sai larvado nas fezes, ele sai mais ou menos dessa forma aqui, tá? E uma característica desses parasitos que faz com que eles sejam muito importantes, sobretudo mais importantes ainda do que os que a gente falou até agora, é o fato deles serem hematófagos. Esse hábito alimentar desses parasitos é o que vai causar o amarelão. O amarelão nada mais é do que um processo anêmico, tá? Que as pessoas e os animais desenvolvem uma vez que são infectadas por grande quantidade desse parasito, tá? Então pode acontecer esse amarelão por conta desse hábito de vida hematófago. Quando a gente olha e compara machos e fêmeas, né? A fêmea ela é um pouco mais afilada, e o macho, ele apresenta uma estrutura que nós chamamos de bolsa copuladora, tá? Essa bolsa copuladora, como o próprio nome sugere, ela serve para os animais copularem, né? Para os machos se prenderem às fêmeas durante a cópula, tá? Então, nesse caso, ao contrário de toxocara e de ascaris, que não apresentavam bolsa copuladora, esses aqui apresentam. Tá? E se vocês olharem a porção anterior, né, de machos e fêmeas é igual, tá, pessoal? Se eu olho a anterior desses parasitos, vai ser exatamente a mesma coisa. Mas o que eu quero que vocês vejam? Estão vendo que essa cápsula bucal ela é levemente curvada, né? Então o parasito ele não é totalmente reto, né? A cápsula bucal dele é levemente curvada e ela é muito ampla, né? Qual que é a importância disso? Essa cápsula bucal, pelo fato desses parasitos serem hematófagos, né, é isso aqui que faz com que eles consigam romper a parede do intestino e se alimentar de sangue. Eles têm na cápsula bucal a presença de dentes bastante importantes, e isso é o que diferencia as 3 espécies que a gente vai ver hoje, né? Então, Ancylostoma canino tem 3 pares de dentes, Ancylostoma brasiliense tem 2 pares, mas um deles é meio que vestigial, né? Então a gente vê esse par aqui bem grandão, bem desenvolvido, e um outro pequenininho aqui na ponta, né? E Ancylostoma duodenale tem 2 pares de dentes bem grandões na cápsula bucal, tá? Esses dentes é o que vão cortar, dilacerar a mucosa do intestino do hospedeiro, sejam cães, gatos ou seres humanos, e fazer com que esses animais com que esses parasitos se alimentem de sangue, tá? Isso na fase adulta. A fase larval não tem essa cápsula bucal com esse tanto de dente, nada disso. Isso vai desenvolver-se depois da última muda, quando o parasito vai de L5 até adulto, tá? Então, os ovos, eles vão sendo eliminados, né? Então, machos e fêmeas vão copular lá no intestino delgado do hospedeiro, né? Esses ovos vão ser ovipostos dessa forma, né, ainda no começo de diferenciação e multiplicação celular, e a partir daí tem a formação do ovo em estágio de mórula, tá? Que é esse estágio onde a gente já tem o princípio da formação da larva. Estima-se aí que cerca de 24 horas após a eliminação dos ovos nas fezes, a gente já consegue observar a eclosão das larvas L1. Então aqui tem uma primeira diferença com relação aos outros que a gente viu até agora, né? A infecção por ascaris e por toxocara se dava pela ingestão de ovos, e dentro dos ovos a gente tinha a presença de larvas L3, né? Nesse caso aqui, o que nós temos é justamente a presença da L1, né, que vai se formar ainda dentro do ovo lá no ambiente, mas conforme essa L1 se desenvolve, né, essa própria L1 rompe a parede, né, a membrana do ovo, e consequentemente ela sai de dentro desse ovo. Qual que é a consequência disso? Essa L1 ela vai ser liberada no ambiente, então existe um tempo de vida dessa larva fora do ovo lá no ambiente, tá? E ela vai se desenvolver até L2 e depois L3
no ambiente se alimentando de conteúdo das fezes, né? E depende muito, mais ainda do que as outras, de condições ambientais, né? Então, sombra, umidade, temperatura adequada, né? Nem muito alta, nem muito baixa, isso é o que essas larvas necessitam, tá? Aqui a gente tem dois tipos, opa, perdão, deixa eu voltar aqui que eu passei demais. Existem dois tipos de larva. Lembram lá que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Para Toxocara, larvas que são ditas rabiditoide ou larvas filarioides, né? Isso basicamente é uma questão morfológica e está relacionada ao esôfago dessas larvas, tá? Um esôfago dito rabiditoide, ele apresenta constrições na sua porção mais ou menos média, né? Parecendo que ele apresenta um bulbo, é como se tivesse uma cinturinha no esôfago, tá? Isso é chamado de esôfago rabiditoide. No caso das larvas que são ditas filarioides, são larvas que não apresentam esse esôfago constrito, né? Basicamente essa é a principal diferença. Uma outra diferença importante, se vocês observarem, estão vendo aqui, ó, que tem uma películazinha que recobre essa larva. Tá vendo que tem uma coisinha branca aí ao redor, né? Parecendo uma capinha. Isso daí é a cutícula ou bainha que eu falei lá para vocês, né? Essa bainha, ela fica aí, por quê? Porque o parasito nessa fase L3, ele é a forma infectante. No caso de Toxocara e Ascaris, a larva entrava dentro do ovo. Então, o ovo protegia essa larva na passagem pelo trato gastrointestinal, certo? Agora, aqui não tem ovo. As larvas que têm que lutar para sobreviver. Então, o que elas, adaptativamente falando, né, o que elas desenvolveram? Durante o processo de muda, quando a L2 vai dar origem à larva L3, ela não perde a bainha, ela não perde a cutícula, tá? Ela não solta aquela capa, a capa continua envolvendo a larva. Por quê? Essa larva L3 é a larva infectante. É aquela larva que consegue, depois de ingerida ou por penetração ativa na pele, consegue causar infecção de alguma forma. Tá? Então, por isso a importância do desenvolvimento dessas larvas filarioides e a manutenção dessa bainha, né? Ou dessa cutícula que é desenvolvida aqui, para que esse parasito seja protegido, principalmente quando passar lá pelo estômago. Tá? A partir daí, as larvas L3 e L4, elas vão sendo formadas depois, tá? Então, a gente tem que a L1 e a L3 são larvas de vida livre, a larva L3 é a larva infectante, a larva filarioide, e as larvas L4 e L5 são aquelas que estão presentes dentro do hospedeiro, tá? Seja no ser humano ou seja nos animais, tá? Até aqui, beleza? Vamos passar então para o ciclo desses bichos. Então, olha só. Esse ciclo é muito semelhante aos outros que a gente falou, né? Só se a gente tivesse na sala de aula, eu ia mandar vocês repetirem o ciclo comigo, mas como vocês não estão, eu vou repetir ele aqui e vocês escutam, e se tiver algum problema, alguma dúvida, vocês me param, tá? Então, primeira coisa, a forma de infecção pode ser por ingestão. Então, olha só, esse ciclo de Loss, ele é mais frequente, né, ou ele é importante quando esse parasito penetra diretamente através da pele, tá? Uma vez ingerido, né, por ingestão oral da L3, boa parte das vezes, essas larvas elas vão se desenvolver no próprio duodeno e ficam ali no duodeno de boa, até se tornarem adultos. Então, eles penetram lá na mucosa intestinal, dão origem a L4, depois a L5. Isso quando a gente pensa a ingestão, a invasão, né, o parasitismo através da penetração ativa pela pele, ele normalmente é o mais importante para esse processo migratório. Tá? Quando é por ingestão, dificilmente essa larva consegue migrar. Mas a partir daí, então, a partir do momento que ela invade a pele, então ela pode fazer aquele ciclo de Loss, né, ou vai desenvolver
os adultos diretamente no intestino, depois do processo de infecção, tá? E a partir daí, o que a gente tem é a eliminação, né, a formação de adultos, machos e fêmeas, que ficam aí por vários anos, né? Existem relatos de parasitas que vivem até 18 anos no mesmo hospedeiro, então isso é muito tempo, né? Convivendo com um parasita ali, fazendo espoliação sanguínea, né? E a partir daí eles eliminam mais ovos nas fezes, que vão dar origem a mais larvas L1 rabdiforme, né? O rabditoide. Essas larvas L1 se desenvolvem até L2 e posteriormente L3, que é a larva infectante, e a gente tem esse reinício do ciclo. Tá? Então, só para focar de novo, nós temos dois tipos de formas de infecção principais. A invasão, a penetração cutânea, né, através da pele, que é onde o parasito vai fazer todo o ciclo migratório, e a forma através da ingestão, que é onde normalmente o parasito vai se desenvolver direto no intestino. Tá? Sem que haja obrigatoriamente ciclos migratórios. Tá? Na passagem pelo trato gastrointestinal, até chegar no duodeno, ele perde aquela bainha, aquela capa protetora que a L3 tem, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco, e a partir daí ela consegue se instalar, né, a L5, se transformar em L4, L5 e posteriormente adultos. Tá? Então, o ciclo dos 3 parasitos que a gente falou hoje, eles são muito semelhantes, com algumas diferenças, né, básicas de localização, de formas de infecção, mas basicamente são as mesmas. Tá? Muito semelhante. Esses parasitos, só para reforçar, ó, aqui embaixo, a gente tem que eles necessitam, só para reforçar, né, essas larvas, para que elas se desenvolvam no ambiente, elas obrigatoriamente precisam, né, de oxigenação, umidade relativa, de temperatura, né, de todas as condições ambientais adequadas para que haja esse desenvolvimento também de forma adequada. Tá? Só lembrando que elas se alimentam de micro-organismos e matéria orgânica lá no ambiente, e esse ciclo é um ciclo direto. Ou seja, não há necessidade de mais de um hospedeiro para que ele se desenvolva. Ele se desenvolve no mesmo hospedeiro. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Então, pessoal, quando a gente pensa na patogenia, né, quando a gente pensa na patogenia dessa infecção por ancilóstoma, né, se a gente pensar, por exemplo, como ela penetra pela pele de forma importante, né, a penetração ela pode predispor a esse tipo de quadro, né, a uma infecção bacteriana secundária, pode levar, por exemplo, a dermatite, né, coça pra caramba. Então, esse daí é um caso clássico do que nós chamamos de larva migrans cutânea, né? E quando a gente pensa em ancilóstoma duodenale, a infecção transcutânea e oral, elas têm praticamente a mesma importância. Tá? Então, as pessoas elas se infectam com a mesma intensidade ingerindo ou se infectando através da penetração na pele. Principalmente quando a gente pensa em penetração na pele, né, está relacionado geralmente com extremidades, com pés, com mãos, né, esses são os quadros mais frequentes. E frequentemente a gente também encontra a síndrome de Leffler, que é aquela síndrome que causa problemas pulmonares, né, pela passagem da larva ali naquele pulmão, tá? Então também faz ciclo de Loss, principalmente pela penetração na pele, tá? E os sinais agudos, normalmente, eles são menos frequentes, né? O que a gente mais vê normalmente de sinais agudos são por lesões na pele dos hospedeiros, né? Por essas infecções secundárias, né? E etc. Tá?
Uma outra coisa que é importante, e o que normalmente é o que acontece com mais intensidade, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, essa foto da nossa esquerda representa, né? Representa não, é um parasito cortado, né? Ele está pregado no intestino, e olha só, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, é a cápsula bucal do parasito, né? Então a gente pegou, né? Alguém pegou, essa foto é da internet, cortou o parasito juntamente com a mucosa intestinal. Tudo isso que está aqui dentro, ó, é tecido de mucosa. O parasito, pelo fato dele ter aqueles dentes bem desenvolvidos, ele arranca pedaços da mucosa e isso vai fazer com que haja hemorragias pelo trato gastrointestinal. Então aí eu volto naquele caso lá do Jeca Tatu, que ele ficava amarelado. Por que ele fica amarelado? Porque vai haver hemorragia pelo trato gastrointestinal. Além disso, o parasito ingere grande quantidade de sangue e isso faz com que haja uma diminuição cada vez mais acentuada no número total de hemácias, né? Além disso, ó, se olha essa imagem aqui, ó, a gente já tem pontos de necrose, né? Partes do intestino começam a morrer, então a pessoa emagrece gradativamente pelo fato desse parasito causar lesões intestinais, isso atrapalhar no processo de absorção, né? O intestino vai ficando congesto, enfim, isso tudo normalmente relacionado à presença de adultos na mucosa do duodeno. Tá? Então, normalmente, as fases agudas elas estão mais relacionadas com a migração das larvas e as fases crônicas mais relacionadas com a presença dos adultos no trato gastrointestinal. Tá? Então, pelo fato do parasito fazer todas essas coisas que estão exemplificadas aí, né, levar à inflamação, congestão, hemorragias do trato gastrointestinal, normalmente é observado nesses pacientes que estão infectados com Ancylostoma duodenale, a presença, por exemplo, de indisposição, né? A pessoa começa a ter dor, cólica intestinal, isso leva à indigestão, inapetência, pode haver vômito e náuseas, né? Diarreia sanguinolenta também pode acontecer porque a pessoa perde muito sangue, né? Em função da lesão intestinal, e consequentemente a pessoa fica anêmica, tá? É óbvio, quanto maior a carga parasitária, maior a gravidade do problema, né? Então, quanto mais parasito tem ali, pior é. E, normalmente, se a pessoa está subnutrida, se ela tem condições precárias de nutrição e alimentação, provavelmente ela vai ter maior gravidade decorrente da infecção por ancilostomatídeos de maneira geral, né? Ancilostoma inecato. Só para vocês terem uma ideia, cada adulto de Ancylostoma duodenale pode ingerir 0,3 ml de sangue por dia, tá? Então, se eu for pensar na quantidade de sangue que uma galera de nematóides, por exemplo, ó, se vocês pensarem aqui nesse exemplo que está aqui embaixo, 700 nematóides adultos, isso dá um total de 22 ml de sangue por dia, certo? Desses 22 ml de sangue por dia, cerca de 11 miligramas de ferro é perdida. Aí, o que a gente tem? Em até 200 dias, menos de um ano que a pessoa está infectada por esses 700 nematóides, isso pode fazer com que a pessoa tenha um esgotamento de todas as reservas de ferro. Se ela não tem reposição, isso pode levar a óbito, tá? Você quer mais grave que isso, Luana? A Luana perguntou se essas lesões, se pode causar algo mais grave, né? Alguma doença no intestino mais grave. O mais grave que a gente pode ter, né? Lógico, vai depender desses fatores que estão aqui dentro, ó, da gravidade, né? De quantos parasitos que eu tenho ali, da capacidade imunológica do paciente, né? Mas se a carga parasitária for alta, isso pode levar a pessoa a óbito, né? Principalmente crianças que têm uma quantidade tanto de ingestão de ferro quanto de ferro armazenado no organismo muito menor do que um adulto, tá? Seres humanos podem conviver com esses parasitos por anos, mas aí, de novo, isso vai depender da carga parasitária da pessoa, tá?
E aí, pessoal, uma coisa importante é que isso vai fazer com que a pessoa tenha fraqueza e desânimo, né? Então, coitadinho, o pobre do Jeca Tatu, ele não era preguiçoso. Ele era simplesmente uma pessoa que não tinha forças por conta da infecção por ancilóstoma, né? Então, essa perda de sangue faz com que a pessoa se canse muito mais fácil, se torne mais fraca, né? Justamente porque o sangue é quem é o que leva, né, toda a energia para o corpo inteiro, né? Inclusive oxigênio, entre outras coisas. Então, se falta sangue, consequentemente, a anemia vai levar ao processo de desânimo cada vez maior e uma fraqueza, né, que pode levar também a insuficiência cardíaca. Em crianças é importante isso, porque muitas pessoas podem ser prejudicadas, que durante aquele crescimento na infância, um parasitismo por grande quantidade de ancilóstoma pode levar a um retardo, tanto físico quanto mental, tá, do desenvolvimento. Então, isso também tem que ser considerado. Tá? Então, essa é a importância de ancilóstoma. Infelizmente, né, é uma doença que acomete pessoas mais pobres e sem instrução. Né? Por exemplo, o Jeca Tatu, ele tinha uma característica de andar sempre descalço e tinha lá um cachorrinho que era amiguinho dele. Né? Então, se a gente lembrar de ancilóstoma, ele penetra através da pele. Então, ótimo, ele andando descalço, isso favorece muito a infecção. Tá? Quando a gente pensa em diagnóstico, né, esse parasito, sim, ele está presente no intestino de seres humanos. Então, a gente pode buscar, por exame de fezes, a presença desses nematóides, tá? Que sejam ovos ou larvas, né? Larvas é um pouco menos frequente, a não ser que a gente faça coprocultura, né? Mas em condições normais, exames de sedimentação, a gente consegue ver fezes, né, de ancilostomatides e a gente consegue fechar o diagnóstico. Tá? Só para vocês terem ideia, ó, cerca de 1,25 bilhão de pessoas são parasitadas por ancilóstoma e cerca de 60 mil pessoas morrem, 65 mil pessoas morrem a cada ano, principalmente no Egito. Tá? Isso causa anemia, isso causa, também é chamado, né, de caquexia africana, também amarelão, né? No Brasil a gente conhece muito como amarelão, porque causa uma anemia importante, né? Enfim. Então, muitas pessoas morrem ainda hoje, né, por uma doença que, em teoria, seria muito facilmente controlada, tá? Os tratamentos semelhantes aos demais, né? Só que aqui, por ser um parasito que se alimenta de sangue, eu tenho que dar ferro para a pessoa, né? Eu tenho que fornecer suplementação com sulfato ferroso, porque a perda de sangue acaba levando a uma perda de ferro bastante acentuada, né? Então acaba que pode levar a uma anemia ferropriva, né? Que a pessoa não consegue produzir hemácia por não ter mais ferro disponível, né? Ou ainda, além da suplementação, pode ser através de alimentação, né? Ricas em ferro, e garantir que a pessoa tenha realmente alimentações que sejam boas, né? Em todos esses casos que a gente falou, né? Como os parasitos eles acabam levando a um processo de falha na absorção de nutrientes, né? A gente tem que pensar que eu preciso garantir para a pessoa uma boa alimentação e uma alimentação que seja facilmente absorvida, né? Não adianta nada fazer um tratamento e tudo mais se a pessoa continua se alimentando mal, continua com uma baixa capacidade imunológica, então isso vai ser cada vez pior, tá? Então, albendazol, mebendazol, pirantel, ivermectina, todos esses funcionam bem também contra ancilostomatídeos, seja ancilóstoma ou Necator americano, tá? E o controle, como a gente tem falado, né, basicamente fornecer destino seguro às fezes humanas, né? Então, garantir tratamento de esgoto, garantir tratamento de água, né? Saneamento básico. Essa é a palavra para o controle de todas essas geomintíases que a gente vem falando. Se eu continuo tratando as pessoas, mas mantendo elas num ambiente altamente contaminado, isso não vai adiantar nada. Tá? E todo o resto que a gente recomenda, né, como lavar as mãos, alimentos, etc. Uma coisa que eu quero focar é isso daqui, ó.
a pessoa mesmo sem ter calçado, né, isso acaba sendo uma foto bem triste, né, mas nesse caso aqui, a pessoa não tem condições de comprar um calçado, né? E aí o que ela fez? Improvisou lá de tecido uma forma de pisar no chão sem ter contato diretamente com a terra e com aquele material orgânico ali, tá? Então, quando a gente estiver manipulando possíveis objetos contaminados com fezes humanas, né? Ou no caso, daqui a pouco a gente vai falar sobre larva migrans, bicho geográfico por fezes de cães, quando a gente manipular fezes de cães, também é importante, obviamente, né, manusear com cuidado e utilizar sempre calçados quando a gente for caminhar numa área onde a gente não sabe da presença de cães e das fezes de cães, tá? Além disso, pensar sempre, né, em programas de saúde a longo prazo. Isso tinha que ser um projeto de todo o governo federal, estadual e municipal, né, para reduzir a carga parasitária nas pessoas infectadas. Infelizmente, isso não é muito pensado, né? Enfim, reduzir a pobreza de maneira geral e melhorar as condições de vida dessa população. Tá? Então, isso para Ancylostoma duodenale, que é aquele que infecta seres humanos apenas, né? Mas, além disso, a gente tem o bicho geográfico, né, que é, lá no caso de Ancylostoma duodenale, eles penetravam pela pele, mas eles não migram muito tempo através da pele, né? No caso de crianças, principalmente, né, seres humanos de maneira geral, que brincam em locais contaminados com fezes de cães, eles podem adquirir o que a gente chama de larva migrans cutânea, que assim como a larva de Toxocara, ela faz uma penetração de forma errada, né? Então, um parasito de cachorro, ele não consegue se desenvolver num ser humano, mas esse parasita ele consegue penetrar na pele dessa criança que está aqui, né? Então, quando eu deixo meu filho brincar lá na areia, seja de um parque ou seja de uma praia que tem frequência de cachorros, né? Eu posso predispor a uma infecção cutânea por Ancylostoma, principalmente Ancylostoma brasiliense, que é parasito de cães e de gatos, né? E o que acontece? O que é diferente disso daqui para a infecção por Ancylostoma duodenale? Se vocês repararem aqui, ó, essa larva ela fica passeando através da pele do animal, através da pele do hospedeiro, né, do ser humano, e faz com que sejam formados verdadeiros mapas aí, né, na pele. Por isso é chamado bicho geográfico. Por que esse parasito faz isso, né? Ele está no lugar errado. Ele não deveria estar na pele de um ser humano, mas está. E aí o que ele faz? Ele começa a migrar pelo organismo. Isso vai fazer com que haja uma coceira terrível. E além dessa coceira, isso vai levar a um processo inflamatório importante, né? Então, com frequência, a gente vê manchas avermelhadas que formam verdadeiras irritações de pele, coçam pra caramba, né? E o pior disso é que isso pode predispor a uma infecção bacteriana secundária, tá? Então isso abre portas na pele para que bactérias, fungos penetrem através da ferida de entrada, né? E consequentemente causem, por exemplo, um quadro de infecção bacteriana, formação de pus, né? Que daí aumenta um pouco a gravidade dessas lesões, tá? Então tem muita gente que se pergunta, mas por que eu não posso levar o meu cachorrinho para a praia? Por causa disso. Por que os parquinhos têm que ser telados? Por causa disso, né? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa: o simples fato de levar o animal não quer dizer que ele vai transmitir para a pessoa, tá? O simples fato de ter um cachorro em casa não quer dizer que a sua criança vai pegar bicho geográfico. O importante é, o cachorro fez cocô na praia, cata as fezes e joga no lixo, no local adequado, né? Fez cocô na sua casa, cata aquilo e dá uma destinação correta. Joga dentro do vaso e dá descarga, joga dentro do lixo e despacha isso lá, né, no lixo, enfim. Dá ou enterra, tem gente que enterra, mas para enterrar, uma hora você vai vencer, né, todo o quintal lá enterrando cocô de cachorro, mas o mais recomendável é
retirar essas fezes, né, e dar um destino adequado para ela, seja jogar no lixo, jogar no vaso da descarga, enfim. Por isso é importante. Agora, se eu tenho cachorros frequentando a praia, muita gente não tem consciência, infelizmente, né? Então a pessoa leva um cachorro desse, o cachorro começa a fazer cocô, ele faz de conta que não viu, vira para o outro lado e deixa o cocô lá, né? E aí a próxima criança que vier brincar ali naquela areia, né? Geralmente praia é um lugar que as áreas do corpo são todas descobertas, isso facilita muito o processo infeccioso, tá?